Hoje tivemos então a captura de Nicolás Maduro e o presidente Lula já reagiu, condenou o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, afirmou que a ação militar ultrapassa a linha do que é aceitável na relação entre os países. Disse Lula, os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável e representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Andreasa, bem-vindo à nossa programação, excepcionalmente neste sábado. Como você enxerga essa manifestação do presidente Lula e essa operação realizada durante a madrugada? Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvinte. Bom dia, meus amores. Sábado, excepcionalmente, estamos aí. A notícia se impõe. Alexandre, uma provocação de início. Você lê a nota do Lula e fosse somente ela a sua fonte de informação, você não saberia quem atacou a Venezuela, né? Acho isso muito importante. Não há qualquer referência aos Estados Unidos, muito menos a Donald Trump. Como tampouco há referências explícitas a Nicolás Maduro. Acho que o presidente Lula fez a nota possível para a condição em que ele se encontra. Qual a condição que ele se encontra? De apoiador histórico, embora afastado recentemente, apoiador histórico do regime chavista e muito próximo de Nicolás Maduro por muito tempo, mas que se afastou nos últimos tempos, sobretudo em função das eleições fraudadas e legítimas da Venezuela, as últimas eleições, aquelas que ilegitimamente garantiram mais um mandato para Nicolás Maduro. Por outro lado, tem a aproximação recente de Lula com os Estados Unidos, o que resultou na queda de parte das sanções, na revisão da lei Magnitsky sobre nós. Então, Lula precisava condenar essa intervenção, precisava se posicionar dessa maneira, à luz da própria tradição a que ele evoca, né? A tradição da diplomacia brasileira e direito internacional. É possível identificar isso como um crime de agressão dos Estados Unidos contra a Venezuela. À parte, é preciso separar as coisas, a ilegitimidade do governo de Nicolás Maduro. Um governo ilegítimo de um país que sofre uma intervenção ilegal. As duas coisas são coexistentes. E é com base nesse arranjo que o presidente Lula se posiciona. Porque as nossas preocupações aqui, e aí eu falo nossas preocupações, nossas mesmo, de todos nós, precisam ser postas no lugar de interesse do Brasil também. O Brasil tem fronteira com a Venezuela, existe um drama de pobreza, de miséria do povo brasileiro, do povo venezuelano, que faz com que milhares de venezuelanos venham ao Brasil. Então, nós fazemos parte desse processo de acolhimento, dessa questão humanitária. O Brasil tem parte nisso e, acima disso, não há precedentes de uma intervenção dessa natureza na América do Sul. Não há. A ação direta de forças americanas, especificamente, no território da América do Sul contra um país nosso aqui, nosso vizinho, independentemente da ilegitimidade do regime, isso não tem precedente. Então, é obrigação nossa, olhando os fatos com prudência, diante da novidade, diante de algo que não tem precedente, pensarmos nas consequências de um ato como esse, no que se chama de concerto das nações, a mudança geopolítica na América do Sul, mais amplamente na América como um todo. Um fato novo como esse, a intervenção de um país estrangeiro na Venezuela, terá que tipo de implicações na América do Sul e fora da América do Sul também? Outra preocupação que a gente precisa ter agora. Como, por exemplo, a Rússia reagirá materialmente diante dessa ação dos Estados Unidos? Que precedente essa ação dos Estados Unidos abre para a Rússia? Por exemplo, em relação à Ucrânia. Aliás, é bom dizer isso também. Lembrar que a reação de Lula correta à invasão americana à Venezuela não é consistente com a reação que ele teve diante das insistentes ações russas no território da Ucrânia.
Essa posição de Lula em relação aos Estados Unidos na Venezuela não é a mesma de Lula em relação à Rússia invadindo a Ucrânia. Mas isso não aconteceu, não começou no governo Lula. É verdade, mas as ações militares russas na Ucrânia aconteceram e acontecem durante o governo Lula, depois da deflagração, e Lula nunca foi tão explícito assim em condenações à invasão de um território alheio, como é no caso da Venezuela. Fecha esse parênteses. Será que a Rússia não se sentirá à vontade diante desse precedente para um novo grau de incursão na Ucrânia e, de repente, investindo contra Zelensky, por exemplo, depois da captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, e a China em relação a Taiwan? Então, tem esses precedentes postos que também nos devem preocupar. Muitas questões, porque as informações ainda são poucas. Outra questão importante, voltando para dentro da Venezuela, o futuro da Venezuela. Esse ataque americano, ele se tratou de uma incursão pontual com o objetivo de tirar Nicolás Maduro e julgá-lo nos termos que já apresentados, esses termos de variações sobre tráfico de drogas, narcoterrorismo, portanto, tem como foco Nicolás Maduro, e aí a vida na Venezuela continuaria, entre aspas, normalmente, com o vice-presidente assumindo. A Constituição da Venezuela determina que a vice-presidente assume por um período, mas a Assembleia tem que convocar eleições na Venezuela. Olha os impactos disso aí. Ou o início de uma ação americana na Venezuela que produzirá, portanto, uma mudança do regime. Não apenas contra o ditador Nicolás Maduro, mas contra o regime ditatorial chavista. Então, a extensão desse movimento, se ele está encerrado ou se ele continuará, também é algo que a gente precisa observar com atenção com as informações que a gente tem disponíveis até agora. As informações dão conta de que desde aquela incursão não houve novos ataques e que há destruição, mas calmaria em Caracas, especialmente na Venezuela como um todo depois dessa primeira incursão ali. Sim, Lula anda realmente numa linha bastante fina, ele vive num caldeirão complexo de ingredientes, como você descrevia, né? Porque aqui na América do Sul, historicamente, é um apoiador, primeiro do governo de Hugo Chávez, depois do governo de Nicolás Maduro, mas essa relação deu uma azedada ao longo dos últimos anos, desde dezembro de 2023, acho que é o primeiro episódio, assim, que agravou essa relação, que distanciou essa relação, foi aquela tentativa de anexação do território de Essequibo, na Guiana, por parte do governo de Nicolás Maduro. Na ocasião, o presidente, pela primeira vez, fez críticas públicas a Nicolás Maduro, por mais que resista bastante a chamar de ditador, chamar a situação por lá de ditadura. Depois teve a eleição em 2024, com a exigência da divulgação das atas, que até hoje a gente está esperando, e até agora termina o governo de Nicolás Maduro e as atas não foram divulgadas propriamente pela ditadura. E, por outro lado, também Lula não pode criticar duramente a ação dos Estados Unidos, porque a relação entre ele e Donald Trump, que tinha azedado lá atrás, recentemente foi consertada, né, com a sobretaxação dos produtos brasileiros e depois a retirada dessa sobretaxação, com a lei Magnitsky imposta ao ministro Alexandre de Moraes e depois retirada. Então, assim, com qual veemência é possível se posicionar diante desse cenário? E também, como você dizia agora há pouco, qual que é a saída possível, né? A gente já teve como oposicionista Juan Guaidó, autoproclamado presidente lá nos idos de 2019, que depois deixou a Venezuela preso e tudo mais. Mais recentemente, Maria Corina Machado como principal nome da oposição. São soluções viáveis de uma normalidade democrática no país? É uma coisa a gente pensar, né, para esse futuro da Venezuela. Tem uma crise de legitimidade aí, tem um ambiente de ilegitimidade, porque além disso, além da eleição fraudada e, portanto, de um governo ilegítimo da Venezuela, a oposição venezuelana está esfacelada. Boa parte, se não todos, diria que todos, desses líderes oposicionistas que você citou ali, estão fora da Venezuela. Não me parece haver grande liderança oposicionista dentro da Venezuela. E até o momento em que a gente começou a conversar,
não havia manifestação dessas lideranças oposicionistas mais conhecidas, aquelas que você citou e que boa parte das quais não estão em território venezuelano. Está todo mundo esperando as cenas dos próximos capítulos, as cenas que eu descrevi aqui resumidamente. Foi uma só incursão para retirar Nicolás Maduro e a Venezuela que se vire agora com seu regime? Foi só isso? Ou foi a primeira incursão de um conjunto que pretende mesmo derrubar o regime de Nicolás Maduro? E aí em que condições essa sucessão aconteceria? De qualquer maneira, sob um clima de legitimidade, porque o candidato González, Edmundo González, né, que concorreu contra Maduro e que em tese não, na prática venceu as eleições, ele saiu da Venezuela. Isso já tem 2 anos. É possível voltar a esse lugar? Esse lugar de González presidente teria legitimidade? Então, muitas dúvidas sobre o futuro da Venezuela. Uma certeza agora, e me permitam chamar de certeza nesse ambiente de grande insegurança, né, para fazer análise, mas uma ficha caiu para mim, uma conta fechou para mim. Eu vinha falando e chamando atenção para o fato de que parte fundamental da aproximação de Trump e Lula e do desejo de Donald Trump, da facilitação de Donald Trump para se aproximar de Lula e do governo brasileiro, daí porque, retirando a lei Magnitsky e revendo alguma das sanções, parte disso tinha a ver com a Venezuela. É quase como se, na análise que eu faço, quase como se Trump estivesse dessa forma nos comunicando que faria alguma coisa contra a Venezuela, não podendo ou não querendo fazer alguma coisa contra a Venezuela como fez hoje, tendo arestas com o Brasil, tendo problemas com o Brasil, sendo o Brasil o maior país aqui da América do Sul. Então, eu entendo, e agora isso sobre o que eu já vinha pensando e comentei algumas vezes no ar, isso agora fecha para mim. Donald Trump agiu relativamente ao Brasil, tirando a Magnitsky, terminando com boa parte das sanções de natureza comercial, porque queria ter uma relação recriada com o nosso país para diminuir o número de problemas da América do Sul quando o seu foco passava a ser a Venezuela, como de fato já vinha sendo nos últimos meses, com sucessivos ataques a embarcações venezuelanas na costa da Venezuela. Então, isso agora para mim fica muito claro, né? O porquê, pelo menos em parte, porquê houve a recomposição com o Brasil, era a preparação mesmo do terreno para essa incursão contra a Venezuela e dando ordem de grandeza também, né? A identificação de problemas com proporções diferentes. Não havia problema, não há problema de verdade dos Estados Unidos com o Brasil, nunca houve. Mas com a Venezuela, sim, sob a alegação norte-americana de que o governo da Venezuela, na figura de Nicolás Maduro, geria, a partir do Estado, essa é a acusação, e é sobre isso que será julgado Nicolás Maduro, geria uma espécie de narco-Estado, a partir da condição de presidente, de detentor do poder, de ditador, a constituição de uma empresa narcoterrorista. São esses os crimes pelos quais disse, inclusive em Nova York, que Nicolás Maduro será julgado. Muita incerteza, Alexandre, muita dúvida sobre o porvir, impactos aqui na América do Sul, as consequências da própria Venezuela, o que virá na sequência e, mais amplamente falando, as reações dos países como a Rússia e a China diante desse precedente aberto pelos Estados Unidos. Porque isso é muito importante para quem está nos ouvindo. A gente teve, inclusive dando vazão a movimentos ditatoriais na América do Sul, a gente teve os Estados Unidos apoiando golpes de Estado. A gente teve isso, por exemplo, no Chile, até mais explicitamente, mas era um apoio, era um suporte. A intervenção direta em território de um país da América do Sul pelos Estados Unidos, dessa forma como aconteceu, isso a gente nunca viu acontecer. Então, isso é um fato novo que, sem base histórica, exige de nós mais dúvidas do que certezas.
Neste sábado nós temos uma participação extra do nosso colunista de política, âncora Carlos Andreasa. Uma última para você, Andreasa. O Brasil é um país que é historicamente um líder aqui no continente sul-americano para questões de política externa. E qual que você acha que deve ser o papel do Itamaraty nesse pós-Maduro? Você enxerga que deveria ter uma comunicação incisiva, um papel de líder de fato aqui dentro do continente, ou diante da presença militar dos Estados Unidos aqui? Essa é uma questão entre Estados Unidos e Venezuela, é um caso bastante atípico de uma situação que se agravava já há muitos anos, e o Itamaraty não tem um papel de liderar aqui essa situação. Acho que a liderança do Brasil ela é obrigatória, ela está dada, né? Pela sua força, pelo seu poderio econômico, pela sua extensão territorial, por fazer fronteira com quase todos os países aqui da América do Sul. Não há como fugir dessa liderança. Mas o comportamento do Brasil, na figura do Itamaraty, mas também do presidente Lula, eles estão todos reunidos agora, né? Essa reação dependerá do que virá na sequência. Dependerá da questão que eu apresentei aqui, que não é nenhuma grande formulação, é uma obviedade. Foi uma incursão pontual contra Nicolás Maduro e outra não haverá, e a Venezuela soberanamente se reorganizará com todos os problemas que tem e com as ilegitimidades que tem, ou haverá outras incursões dos Estados Unidos, né? Donald Trump vai se pronunciar daqui a pouco, a gente vai ter mais informações, imagino, a esse respeito. Se foi pontual ou se foi o início de um conjunto de intervenções, disso dependerá muito a reação brasileira, a reação do Itamaraty. Nesse momento, pela nota do próprio Lula, com sabedoria, ele se escora na tradição diplomática do Brasil. É o certo a fazer, considerando, porque a gente já falou aqui, as limitações de movimento que ele tem em função das relações recém-estabelecidas com os Estados Unidos e da responsabilidade que tem, sejamos francos. Lula tem responsabilidade sobre a constituição do regime ditatorial chavista na Venezuela. Então, a linha sobre a qual ele andar é muito fina. Então, ele se escora na diplomacia brasileira e no direito internacional para pregar comedimento, para apontar a ilegalidade, a extrapolância dessa intervenção. No primeiro momento, o que me parece que o Itamaraty fará é olhar para Roraima, especificamente, né? Acho que isso vai ser um foco de mobilização do Itamaraty, do Ministério da Defesa também, olhar para a situação de Roraima, fortalecer as nossas estruturas daquela região, preparar, porque a maior parte dos refugiados venezuelanos vá normalmente para a Colômbia. Nós recebemos muitos refugiados venezuelanos, é possível que haja uma carga em Roraima nesse sentido, então precisamos estar atentos a isso também. Acho que o foco principal agora do Itamaraty será torcendo, com certeza, para que não haja novos ataques, para que se crie as condições em Roraima, humanitariamente falando. Acho que esse é o foco nesse momento. Vai depender muito desses próximos passos dos Estados Unidos, do que dirá Donald Trump na sequência. Daqui a pouco, acho que é 13h que está marcada o pronunciamento dele. Isso. Andreasa, Carlos Andreasa, participação excepcional aqui na Band News FM neste sábado, depois da captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro por parte das Forças Armadas dos Estados Unidos. Pra gente encerrar, Andreasa, você quer escolher uma música pra Vitrolinha, pra gente encerrar, desopilar nesse sábado tão conflagrado? Não precisa nem ter a ver com a Venezuela, até porque achar um samba que tem a ver com a situação da Venezuela é muito difícil. Procura aí do fundo de quintal, Coração Andorinha. Procura aí. Fundo de quintal, disco Ciranda do Povo. A gente acha, é muito rápido aqui, a gente já encontra para trazer para você. Teu coração. Só aproveita o episódio do Arlindo Cruz, tá? Tá bom. Então, beleza. Obrigado pela participação excepcional aqui neste sábado, fazendo parte da nossa cobertura especial neste sábado, depois da operação dos Estados Unidos na Venezuela. Abraço para você, Andreasa. Até segunda-feira. Deixa eu fazer uma inconfidência aqui. O Bentivoli me chamou mais cedo para participar, né? E eu tô na rua. Eu tô todo suado, tava jogando bola.
Aí ele falou, vou te mandar um VMix é um link de vídeo para entrar com o vídeo. Eu falei, Ale, não tem a menor condição, eu vou assustar os nossos ouvintes, espectadores, com esse meu aspecto aqui pós-futebol, acabado como eu tô. Aí eu falei, vamos fazer pelo telefone, pelo amor de Deus, sair da pelada, se precisar, me chama que eu saio de novo, tá bem? Tá bem, vai jogar o segundo tempo aí, depois a gente se fala. Tá bom, um abração. Abraço. Até. É uma pena que voa. Um dia é a chama ardente de um carnaval. Em outro ele fica assim mais formal, com jeito de festa e nobre salão.